Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você neste momento o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos agora ao capítulo número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E se você não conheceu, não participou, não teve acesso ainda aos vídeos anteriores, convido você a estar acessando aqui na playlist e estar ouvindo, também lendo e buscando o estudo, porque aqui buscamos fazer a leitura e comentários num sentido mais em geral, nos aprofundamos até certo ponto, mas sempre é importante a busca e a leitura e o conhecimento das obras básicas, certo? Então vamos lá. Primeira mensagem do capítulo 16. Salvação dos ricos. E nos diz então aqui a espiritualidade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Em número 2. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide vendei o que tendes e dai aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos, ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 24, São Lucas capítulo 18, versículos 18 a 25, São Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Então aqui a espiritualidade vem nos chamar a atenção de que muitas vezes nós nos encontramos divididos espiritualmente entre os vícios e as necessidades, entre desejarmos crescer espiritualmente, moralmente e assim também tendo uma ascensão material e ainda presos aos vícios, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo e vários outros espinhos que carregamos, mas que ficam ali mesclados nessas questões. Mas para nós buscarmos o nosso crescimento espiritual, a lei de amor exemplificada por Jesus, nós precisamos buscar vencer estas dificuldades, que não são fáceis devido à nossa etapa evolutiva, mas que quanto mais nós lutarmos contra nós mesmos, mais nós teremos condições assim de viver e de vencer estas questões, certo? Então, agora vamos à segunda mensagem: guardar-se da avareza. E diz aqui, item 3. Então um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar
ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo esses pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi? Eis, disse ele, o que farei: derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, e que não é rico diante de Deus. São Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Então aqui a espiritualidade vem nos chamar a atenção de que não há nada de errado em nós querermos adquirirmos bens, trabalharmos, crescermos e queremos prosperar enquanto estamos aqui nesta terra. Mas estes bens aqui permanecerão. Portanto, nós não podemos querer ter tudo para nós, somente para nós, sem aprendermos a conviver em sociedade, sem aprendermos a dividir e a querer que as outras pessoas também venham a prosperar. Porque as coisas aqui permanecerão. E na medida que nós tomarmos posse somente disto e ficarmos presos a estas questões materiais, nós iremos sofrer muito, muito por conta da nossa ganância e da nossa dificuldade de compartilhar aquilo que temos e aquilo que também adquirimos. Porque de nada tem sentido aqui se as pessoas também não crescerem conosco. Essas desigualdades sociais que nós vemos são extremamente tristes, extremamente graves. E todos juntos responderemos por isso, para que façamos cada um a nossa parte. Terceira mensagem: Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia, passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, disse-lhe: Zaqueu, apressa-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei um quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, nós podemos perceber que Zaqueu, por mais que tinha levado até então uma vida torta, desviada, uma vida que representava somente a ganância e a posse pelo dinheiro, na medida em que encontra Jesus, em que Cristo faz parte da sua vida,
ele desperta para os valores espirituais, e morais de uma forma que reflete sobre tudo o que havia feito. A sua própria consciência lhe chama a atenção sobre a necessidade de mudar e sobre aonde estavam seus erros, para que ele não voltasse a errar mais no mesmo sentido. E é por isso que Jesus disse que naquela casa chegava a salvação. Porque naquela casa, naquela pessoa, naquele espírito, iniciava a reforma íntima, iniciava um desenvolvimento e um crescimento espiritual sobre si mesmo. Não foi preciso que Cristo, que ninguém lhe dissesse aonde ele estava errando. Ele sentiu no íntimo do seu coração, do seu espírito, aonde estavam seus erros e o que deveria fazer. Assim, a espiritualidade faz conosco. Ela não nos chama todos os dias, olha, tu tem que fazer assim e assim. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas é claro que não cruzam os braços e nem compactuam com nossos erros. Respeitam nossa posição, nossas decisões, mas nos alertam, nos ajudam a enxergar os erros e o que precisamos mudar. Basta que nós desejemos enxergar e fazer a mensagem seguinte na parte final. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, não farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Então aqui nos diz a espiritualidade, desde o início, que muitas vezes é mais fácil nós vermos uma pessoa humilde em bens materiais repartir o pouco que tem, do que nós vermos uma pessoa abastada e com muitos bens estender a mão e fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não apenas no sentido material, mas também no sentido social, moral. A riqueza é uma prova difícil de ser vencida, porque é mais fácil que nos tornemos egoístas, que desejemos tudo apenas para nós mesmos, do que venhamos a compartilhar aquilo que temos, do que venhamos a auxiliar as pessoas em todos os sentidos. Por isto que muitas vezes nós vemos relatos de espíritos que desencarnaram, permanecem presos aos seus bens terrenos, permanecem presos ao seu corpo, porque tem esta parte material como o seu tesouro, como aquilo que tem de mais precioso, e não aceitam deixar para trás isto. Mas na espiritualidade nós levaremos apenas o que somos e aquilo que adquirimos espiritualmente e moralmente. O progresso material que fizermos permanecerá aqui nesta terra com os que ficarem, certo? Mensagem seguinte: parábola dos talentos. E aqui, então, nos diz a espiritualidade. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e lhe colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora,
negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Aquele que já havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1 foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe conta. Aquele que havia recebido 5 talentos veio apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde não haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituiu o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabieis que ceifo onde não semeei, e colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era mal. Que se lhe tire, pois o talento que tem, e deem aquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Quando nós reencarnamos, e antes de reencarnarmos, quando estamos no plano espiritual, nos preparando, estudando, nos reformando intimamente na questão do nosso pensamento, refletindo sobre o que fizemos anteriormente e estudando, buscando progressos, nós vamos também recebendo oportunidades e formas, e a mediunidade é uma delas. Alguns são portadores de uma mediunidade mais ostensiva, outros mais limitados, e por aí vai. Mas esses talentos, quando retornarmos à pátria espiritual, serão chamados à nossa atenção. Nós temos o livre-arbítrio e o direito de sentarmos e cruzarmos os braços e nada fazermos. Mas também a nossa consciência irá nos cobrar por tudo aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, por todas as oportunidades de fazermos o bem e nada fizemos, apenas pelo comodismo de ficarmos sentados vendo a vida passar pela janela. Portanto, recebemos talentos e oportunidades. Multipliquemos isto, a fim de que o bem feito ao próximo sempre retornará para nós, e o mal também. E a ausência dos dois, de não fazer nada, também pesa sobre a nossa consciência, porque teremos desperdiçado 50, 60, 70, 80, 100 anos a troco de nada. E é muito duro nós vermos relatos de espíritos que chegam à espiritualidade se sentindo extremamente tristes
porque nada fizeram do tempo enquanto estavam aqui na Terra, certo? Mensagem seguinte: utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. E no parágrafo final desta mensagem nos diz a espiritualidade: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento moral do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas para esses trabalhos que são a obra dos séculos. O homem teve de retirar materiais, até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-la mais segura e rapidamente, mas para realizá-los foram precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão considerada um elemento de progresso. Então, algumas pessoas, de acordo com o seu desenvolvimento reencarnatório de encarnações anteriores, de acordo com aquilo que lhes é proposto pela espiritualidade e também aquilo que se colocam por realizar, porque também sentem necessidade na sua consciência por fazer, por vencer, ou às vezes essas limitações são necessidades que o espírito tem de se reajustar perante as leis divinas, enfrentam provas de riqueza e outras de miséria. Mas em nenhuma delas nós nos encontramos sozinhos. Sempre teremos o apoio da espiritualidade. Podemos progredir das duas maneiras, mas cabe a nós, acima de tudo, vencermos aquele que os Espíritos dizem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é o maior de todos os nossos vícios, o egoísmo. Certo? Mensagem seguinte: desigualdade das riquezas. E o último parágrafo, então, nos diz: deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que, se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para procurar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária, e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, os abusos de toda a espécie. Cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, aqui
mensagem sobre as desigualdades das riquezas, nós vemos que quando acontecem muitas vezes catástrofes naturais, quando uma pessoa passa por uma provação muito grande, de um incêndio em sua casa, por exemplo, nós vemos que as pessoas se unem e através da dor brota o amor, é vencido o egoísmo, é vencido as diferenças entre ricos e pobres, entre aqueles que têm mais e os que têm menos. Então, através das encarnações e do progresso da humanidade, felizmente, mesmo que a passos lentos, nós vamos vendo que as pessoas vão vencendo as suas dificuldades e essas desigualdades vão diminuindo. É uma necessidade para a nossa transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que essas desigualdades sejam diminuídas e fortalecida a união e a busca do amor ao próximo. Mensagem seguinte: a verdadeira propriedade. E nos diz aqui o item 9, no início: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. O que temos aqui é temporário. O que temos aqui não nos pertence. Nós temos a ilusão material de que somos donos absolutos daquilo que aqui adquirimos. Mas a vida nos mostra, as encarnações nos ensinam e a nossa caminhada terrestre exemplifica que tudo aqui é passageiro. E como dissemos anteriormente, somente aquilo que guardamos no nosso espírito, na nossa casa mental, na nossa consciência e no nosso espírito, partirá conosco e é nosso. O nosso progresso, a nossa individualidade é respeitada. Mas o que temos aqui de material não é nosso, é temporário. E estamos aqui como co-criadores do universo criado por Deus. Portanto, somos apenas pessoas que alugam, podemos assim dizer, estes bens. E tratarmos como uma posse nossa é termos fortalecido o egoísmo. Mensagem seguinte e penúltima mensagem deste capítulo: emprego da fortuna. E nos diz aqui a espiritualidade no primeiro parágrafo: não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isto. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, despenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a sua satisfação pessoal. Então, quando nós dizemos que verdadeiramente amamos 100% a Deus, vamos dizer assim, e somos pessoas extremamente egoístas, a vaidade extremamente aflorada, o orgulho também, e nos entregamos completamente aos vícios, nós estamos falando da boca para fora, porque nosso coração sente uma coisa, nossa alma busca outra, nossos vícios são fortalecidos, mas o nosso espírito por dentro se oprime e só tem paz quando está perto
daquele que é o caminho, a verdade e a vida, de Jesus Cristo. Para caminharmos na sua direção, precisamos buscar, pouco a pouco, vencermos estas más inclinações para estarmos no seu caminho, da sua lei de amor, de justiça, de amor e de caridade. Certo? Então, chegamos aqui à última mensagem deste capítulo, que é uma mensagem grande, e então nos diz a espiritualidade, falando de uma forma resumida no último parágrafo. Aonde a espiritualidade é perguntada, coloca a pergunta, aliás, e resposta. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Responde também a espiritualidade. O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. É natural que nós venhamos a querer deixar aqueles que permanecerão, nossos descendentes, nossos parentes, amigos, aquilo que aqui adquirimos na terra. Mas nós não sabemos, não temos a consciência enquanto estamos aqui na terra, daqui a 1 segundo, daqui a 1 minuto do amanhã. Podemos fazer tudo isto, deixar no nome das pessoas, mas podem elas fazer mau uso e jogar tudo fora, como podem elas também serem chamadas à espiritualidade, podem também elas terem o término da sua caminhada aqui na terra, acontecendo, melhor dizendo, e estes bens serem destinados a outros. Por isto, façamos todo o bem que pudermos de coração. Tentemos nos desprender um pouco mais a cada dia de tudo o que de material aqui temos, a fim de que venhamos a sofrer menos, a sofrer cada vez menos no nosso desencarne. Porque quanto mais presos às paixões inferiores, mais dores teremos. Quanto mais libertos, mais em paz nos sentiremos. Certo? Eu sou Débora Rabelo e este foi o capítulo número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Não se pode servir a Deus e a Mamon. No próximo estudo estaremos estudando, lendo e comentando sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, neste Evangelho segundo o Espiritismo, que é composto por 28 capítulos, certo? E ao final, junto à coletânea de preces. Um forte abraço para você. Conheça este canal, se inscreva, clique no sininho, dê seu like, deixe seu comentário e me ajude a divulgar este canal de luz. Um forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos guiem e até a próxima, certo?